Oi pessoal, e aí, como é que vão? Tudo bem? Agora com a notícia aí que estamos vivendo os 50 anos do Festival de Cinema de Gramado, meio século, hein? 31 anos eu estou presente. Desde que me formei na faculdade de jornalismo, já comecei a trabalhar direto e fui para uma grande empresa e fui cobrir e escrever sobre cinema. E ali fiquei e acompanhei Gramado, acompanho Gramado até hoje. Agora, aqui com vocês, vou contar tudo! Vou contar do início que eu não estava lá. E que uma frase define o filme vencedor. Toda nudez será castigada, de Arnaldo Jabor, 1973, estrelando Darlene Glória, a musa Darlene Glória, Paulo Porto, Paulo César Pereio. Que elenco, que filme, que obra, baseada no livro do Nelson Rodrigues, escrito em 1955. E eram anos 70, né? Anos de muita luta, mas existia, como sempre, a resistência da cultura do cinema brasileiro. Claro que vivíamos tempos muito, mas muito, que vocês não podem pensar de tão difíceis que eram, de terror, a ditadura militar horrenda, que tentava burlar, mas os cineastas mais inteligentes sempre souberam burlar a censura, né? Porque a censura sempre foi muito burra. Então veio toda nudez será castigada. Foi censurado? Foi. Mas eles souberam lidar com as cenas. O Arnaldo Jabor, nosso querido Arnaldo Jabor, que depois veio a fazer filmes maravilhosos. Então, esse filme pode ser definido por uma frase, que é essa. Herculano! Quem te fala é uma morta! Herculano! Aqui quem fala é uma morta! Que é quando começa o filme e o Paulo Porto entra na mansão em que vivem, em que ele é casado com a Geni, a ex-prostituta, e liga o gravador, o pequeno gravador desse tamanho, moderno na época, e escuta esta frase. E o filme traz tudo, traz o romance com o filho, traz o cunhado, traz homossexualismo, o ladrão boliviano, clássico ladrão boliviano. E é demais, eu considero um dos filmes da minha vida. Toda nudez será castigada. E olha que não é pouco, hein? Porque nisso tem Luchino Visconti, tem Bertolucci, tem Fellini e tem vários e vários brasileiros. O nosso cinema brasileiro que é... Tá aí. Por que não trazem Darlene Glória agora, hein? Pro festival, por 50 anos, hein? E aí foi isso, gente. A partir daí começa uma trajetória, um festival pequeno, Palácio dos Festivais. Gramado não era a cidade de cinema, Gramado não era a cidade que era. Gramado talvez fosse mais autêntica, acredito. E o tapete foi crescendo, aquele tapete vermelho, foi chegando gente, porque antes, naquela cidadezinha, nos hotéis, já com muitos hotéis, alguns hotéis charmosos, hotéis de montanha, aconteciam festas incríveis. E atores como o Wilker, como o Nuno Leomar, que vocês podem ver nas fotos, a Tamar Taxman daí, todos os atores, a Lucélia, todo mundo circulava livre, leve e solto e doido. E festas maravilhosas e festas incríveis, mas era o pessoal do cinema. Não existia essa de turminhas de lá, que depois virou nessa confusão no último festival presencial, que atiraram gelo por questões políticas dos atores e diretores dos filmes que lá estavam. Uma vergonha!
mas também vamos falar das coisas boas de Gramado, que é o que supera tudo. Aí eu estou contando para você sem estar lá, porque eu estou há 31 anos em Gramado, escrevendo sobre cinema para uma grande companhia jornalística, entrevistando atores, que era o que eu sempre gostei, não era o que eu mais gostava, sempre gostei e gosto desse meu contato, que eu criei grandes amizades, e passei por revistas de celebridades, e passei por assessoria de cinema, que é o que eu faço hoje também, muito, e depois fui trabalhar em 91 no festival fazendo cobertura, por minha conta. Depois em 93 que eu entrei para a RBS e passei a ser jornalista de cinema, ok? Minha primeira entrevistada foi Norma Bengel! Uau! Cantou para mim maravilhosamente. Foi no City Hotel aqui em Porto Alegre, nos encontramos e depois nos encontramos em Gramado. E foi maravilhoso. Mas Gramado era pequeno, mas charmosa, né? O charme de Gramado, que levou a ser comparado com festivais internacionais da mesma categoria, alta categoria, não é? Depois virou o Bastantão. Seria normal, o pessoal começou a subir, mas ainda não era o Bastantão que viria a se tornar nos anos 2000, que daí se torna uma coisa louca. Mas vamos nos deter aqui. Herculano, aqui quem fala é uma mulher morta, dizia Darlene e diz Darlene Glória no filme do Jabor. E a partir dessa mulher morta viva, que vamos contar a história de Gramado. Olha que tem cada história, hein? Se eu fosse contar tudo, não poderia contar, tem ética, né? Porque era muita festa. E nisso tudo, a censura, só que é claro, como já disse, o cinema era muito mais inteligente, sempre soube driblar com as situações, não é? Toda nudez foi perseguida. E tivemos filmes incríveis na década de 70, que eu estou falando agora. Um deles, nós temos até o cinema gaúcho já brilhando, como sempre, porque o cinema gaúcho começou a brilhar muito antes de Gramado, né? Estou sendo bairrista, tô. Mas vamos falar de Inverno, que há 41 anos também estava em Gramado, abrilhantando, do Carlos Gervasi, do Gibacis Brasil, produção da amada da Luli Tomasi, ok? E da Marcia Biavaschi, estrelado por quem? Luciene Adame, que depois veio ser a Guta da primeira versão de Pantanal. Quem mais? Outro, Werner Schinnemann. Naquela época, Gramado acontecia no verão, 73. E tinha toda nudez, né? Toda nudez não era castigada, porque todo mundo ficava nu na piscina do Hotel Serrano. E lá, topless. Sandra Breia. Era Marina Montini, a musa de Di Cavalcante, Nídia de Paula e a considerada criadora da tanga, Rose de Prímio. Elas tiravam a roupa, mas ao mesmo tempo existia debate político. Gramado era debate político. E depois tudo passou a virar uma confusão, porque as pessoas começaram a ir apenas para as festas, não lotar o cinema, Gramado foi crescendo e o tapete foi crescendo, o tapete vermelho foi crescendo, o tapete vermelho foi crescendo, e aquele bando de fãs gritando fazia parte, mas Gramado cresceu demais. Claro, e daí muitas discussões sobre ter presença de jovenzinhos, de séries televisivas que faziam sucesso e que nunca haviam entrado ou não eram atores de cinema. Mas isso é discussão que eu vou te contar no próximo episódio e a gente já parte pro mais pesado daí de tudo, ok? Pesado, leve, festivo, toca uma disco aí, toca uma música bem movimentada e vamos lembrar de Gramado, claro, com consciência. Eu te falando sobre cinema,
Cinema, mas cinema que não estava longe das festas, do agito de Gramado, de gente inteligente, bela, brilhante, que tanto nos dá orgulho. Vai aí de maneira cinematográfica. Passa a me seguir, eu te peço. Me siga, bata o sino, aperte o botãozinho, faça tudo que tem direito.